Minha irmã mentiu sobre a cirurgia cerebral do filho para arruinar minha lua de mel de US cifrão 8.00. A cirurgia do filho, inventada pela minha irmã, me fez perder os $8.000 da lua de mel. Liguei para o conselho tutelar depois de encontrá-lo sozinho, faminto 3 dias seguidos, apenas com cereal. Em Vegas, minha irmã deixou meu sobrinho de 3 anos sozinho por 3 dias para comemorar. Depois simulou uma emergência médica para eu cancelar a lua de mel e cuidar dele. Quando fiz uma denúncia, ela contratou o irmão advogado para me retratar como uma sequestradora instável no tribunal. Então, destruí a vida dela de todas as formas imagináveis. Minha irmã Sierra sempre falava sobre ser uma mãe descolada quando era criança. Ela constantemente dizia que seus filhos seriam seus melhores amigos e que nunca seria tão tensa quanto os outros pais. Então, quando ele nasceu, eu esperava que ela fosse obcecada. E por um tempo, ela sempre comprava novos livros de histórias, tirava dezenas de fotos dele e passava horas decorando nomes de dinossauros. Mas no 4º aniversário dele, Sierra deu-lhe o pior presente de aniversário de todos os tempos. Ela o abandonou. Ainda me lembro dela me ligando chorando, dizendo que só queria deixá-lo no corpo de bombeiros e deixar o universo cuidar dele. E em vez de gritar com ela, ou dizer que ela era uma pessoa má, perguntei se ela queria que eu ajudasse mais vezes. Veja, Sierra era mãe solteira que havia acabado de sair da depressão pós-parto. Então, imaginei que se eu ajudasse mais, tudo ficaria bem. E por um tempo foi. Comecei com um fim de semana por mês, depois uma vez por semana, depois quase todas as noites. Ele era como filho que nunca tive. Avançando para o mês passado, Sierra perguntou se eu poderia cuidar do Eli enquanto ela ia para Vegas para uma despedida de solteiro. Mas aqui está o problema, Caleb. Meu marido planejou nossa lua de mel para aquela época. Estamos casados há 2 anos. 2 anos de casamento, 2 anos economizando cada centavo. Avisei Sierra com 4 meses de antecedência. Então, disse não. Para minha surpresa, ela nem pareceu brava. Ela apenas riu, como se tivesse percebido que estava errada, e disse que procuraria outra pessoa. Eu deveria ter sabido que Sierra nunca admitiria tão rapidamente que havia cometido um erro. Eu estava dormindo profundamente às 3 da manhã quando meu telefone vibrou tanto que quase caiu da mesa. Quando vi o nome da Sierra, atendi imediatamente. Ela estava literalmente chorando muito e não conseguia formar frases adequadas. Ela disse que eu precisava voltar imediatamente porque seu filho Eli estava machucado. Foi tudo o que precisei ouvir para começar a fazer as malas. Mas então Sierra continuou. Eli havia sido atropelado por um motorista bêbado e eles tiveram que transportá-lo de avião para fazer uma cirurgia cerebral no hospital infantil. E obviamente Sierra precisava de mim. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Fizemos as malas chorando, imploramos as companhias aéreas por assentos de emergência, vimos os $8.000 em reservas não reembolsáveis desaparecerem. No voo tentei entrar em contato com Sierra, mas ela não me ligou nem mandou mensagem. Ela não ligou nem nada. Assim que Caleb e eu pousamos no aeroporto JFK, liguei para o hospital infantil para ver se ele havia sido internado. A enfermeira me disse que não estava vendo nenhum paciente pediátrico com esse nome. Adrenalina invadiu minhas veias. Ligamos para 6 hospitais. O telefone da Sierra ainda ia direto para a caixa postal, então fizemos o que qualquer adulto responsável faria numa situação como essa. Invadimos a casa dela usando a chave reserva que estava embaixo do capacho, mas a porta já estava destrancada. E quando entrei, estava esperando ver ele deitado na cama com Sierra ao lado dele. Mas não, encontramos ele sentado no sofá, brincando no tablet, cercado por tigelas vazias de cereal, completamente ileso. Assim que nos viu, ele colocou os braços na minha cintura e praticamente começou a aplaudir. Oi. Olá. Tirei ele de mim e perguntei gentilmente onde estava a mãe dele. Ela saiu 3 dias atrás. Ela me disse que não podia pagar por um babá, mas que vocês voltariam das férias logo para cuidar de mim. Aspas. Então, você não teve nenhum acidente ou se machucou? Caleb perguntou, tentando entender tudo. Não, porque eu estaria machucado. Sei como cuidar de mim mesmo. Ele respondeu, feliz como sempre. Meu sangue gelou. Liguei para Sierra no telefone dela e desta vez ela atendeu. A primeira coisa que ouvi foi a música California Girls tocando ao fundo. Aspas. Oi, como você está? Ela perguntou, arrastando as palavras. Que diabos está acontecendo, Sierra? O que você quer dizer? Ela perguntou, como se fazer-se de desentendida funcionasse na situação. Você me disse que ele estava em cirurgia. Fui interrompida pelo som da Sierra, gargalhando como uma bruxa. Ah, eu sabia que se mentisse, você não voltaria. Você estava sendo super exagerada sobre sua lua de mel. Deve ser legal ter dinheiro para jogar fora enquanto uma mãe solteira luta por mim. Eli perguntou em voz baixa se podia morar conosco. Ele disse que a mãe não o queria mais. Sierra deve ter ouvido ele no telefone porque o tom dela mudou instantaneamente para venenoso e cruel. Ela me acusou de colocar o filho dela contra ela e disse que esse havia sido meu plano o tempo todo.
Foi quando finalmente percebi que Sierra não era uma mãe solteira mal compreendida. Ela era uma sociopata decadente, irresponsável e egocêntrica. E eu estava pronta para fazê-la pagar. Desliguei na cara dela no meio do discurso. Minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia segurar o telefone. Caleb já estava na cozinha preparando uma refeição adequada para Eli. O menino estava vivendo de cereal há 3 dias. 3 dias inteiros, sozinho. Ele tinha 4 anos. Sentei ao lado do Eli e tentei manter minha voz calma. Perguntei se ele teve medo. Ele deu de ombros e disse: mamãe disse que sou grande e já fiz isso quando ela estava ocupada. Meu estômago embrulhou. Não era a primeira vez. Peguei meu telefone e liguei para o serviço social na mesma hora. A moça do outro lado da linha parecia cansada, como se já tivesse ouvido tudo aquilo antes. Ela anotou todas as informações e disse que alguém viria amanhã. Amanhã não era bom o suficiente para mim. Disse a ela que uma criança de 4 anos havia sido abandonada por 3 dias. Ela disse que, como ele tinha comida e abrigo, precisava seguir os canais adequados, mas me assegurou que dariam prioridade ao caso. Eu queria gritar. Caleb terminou de fazer macarrão com queijo e trouxe. Ele comeu como se não tivesse visto comida de verdade há dias. Entre uma garfada e outra, nos contou como teve muito medo de sair, como acabou o leite no segundo dia, como tentou me ligar, mas não sabia meu número de cor. Cada detalhe me deixava mais irritada. Depois do jantar, demos banho nele e o colocamos no nosso quarto de hóspedes. Ele dormiu segurando minha mão. Caleb e eu ficamos acordados a noite toda discutindo o que fazer. Não podíamos simplesmente deixá-lo aqui quando Sierra voltasse, mas também não podíamos levá-lo legalmente. Estávamos presos. Na manhã seguinte, uma assistente social chamada Ramona apareceu. Ela devia ter uns 50 anos, usava um blazer amassado e carregava uma prancheta. Ela entrevistou ele, perguntando gentilmente sobre o tempo sozinho. Ele contou a ela tudo o que nos contou. Ela fez anotações e fotos da geladeira vazia e da bagunça. Então me puxou de lado. Disse que abriria um processo, mas me alertou que essas coisas levam tempo. Sierra teria chance de se explicar. O sistema favorecia manter as famílias unidas. Disse a ela que isso era uma porcaria. Ela apenas assentiu e disse: é assim que funciona. 2 dias se passaram. Ele ficou conosco e entramos numa rotina. Café da manhã, desenhos, almoço, parque, soneca à tarde, jantar, banho, cama. Parecia natural, certo? Caleb era incrível com ele, lendo histórias e ensinando jogos de cartas. No 3º dia, Sierra apareceu na nossa porta. Ela parecia terrível. Cabelo oleoso, maquiagem borrada, cheirando a álcool e cigarro. Ela exigiu que ele voltasse imediatamente. Fiquei na porta e disse não. Ela tentou me empurrar, mas Caleb se aproximou. Sierra começou a gritar sobre os direitos dela como mãe, disse que estávamos sequestrando o filho dela. Os vizinhos saíram para assistir. Mantive a calma e disse para ela ir embora ou eu chamaria a polícia. Ela riu e disse: pode ir. Disse que já havia chamado eles. E de fato, 10 minutos depois, uma viatura parou. 2 policiais saíram parecendo entediados. Sierra correu até eles chorando, dizendo que havíamos roubado o bebê dela. Os policiais nos separaram para ouvir os 2 lados. Expliquei tudo. O abandono, as mentiras sobre o acidente, os 3 dias sozinho. Mostrei a eles os registros do meu telefone. As ligações para os hospitais. Eles ouviram e fizeram anotações. Então foram falar com ele. Ele estava pintando na mesa da cozinha quando perguntaram se queria ir para casa com a mãe. Ele balançou a cabeça com força. Disse que queria ficar com a tia Clary e o tio Caleb. Disse que a mãe o deixou sozinho e que teve medo. Os policiais se entreolharam. Voltaram e disseram para Sierra que ela precisava ir embora. Disseram que era uma questão civil, não criminal. Disseram para ela resolver com o conselho tutelar. Ela perdeu a paciência completamente e começou a gritar que eu havia lavado o cérebro dele, que sempre tive ciúmes dela, que não podia ter filhos. Então estava roubando dela. Os policiais a alertaram para se acalmar. Ela não se acalmou. Acabaram colocando ela no banco traseiro da viatura para se acalmar. Antes de sair, um policial me chamou de lado. Disse para documentar tudo, tirar fotos, guardar mensagens de texto, gravar ligações se fosse legal no nosso estado. Disse que eu precisaria disso. Sabia que isso era apenas o começo. Sierra não desistiria facilmente. Ela preferiria destruir tudo a admitir que estava errada. Mas olhei para ele, colorindo pacificamente na nossa mesa e soube que lutaria. Ele merecia algo melhor que ela. Ele merecia uma família de verdade. E eu garantiria que ele tivesse uma. Na manhã seguinte, acordei com 27 chamadas perdidas, todas da Sierra. A tela do meu telefone brilhava acusadoramente na luz fraca da manhã. As notificações, um lembrete da tempestade que havia sido criada. Não escutei as mensagens de voz. Já sabia o que diriam. Ameaças, manipulação, lágrimas falsas e promessas que nunca cumpriria. O mesmo papo tóxico que ela vinha servindo há anos. Caleb fez panquecas enquanto ele assistia desenhos. Seu corpinho se encolheu no sofá como se pertencesse àquele lugar. O cheiro de manteiga e xarope encheu a cozinha.
E por um momento, tudo parecia normal. Ele riu de algo na TV e Caleb brincou enquanto cozinhava. Por cerca de 1 hora, me permiti acreditar que isso funcionaria. Então a campainha tocou. Era o irmão da Sierra, Derek, vestindo seu terno elegante e arrogante que provavelmente custava mais que nossa hipoteca. Seus sapatos estavam polidos como espelho e seu sorriso era afiado como uma lâmina. Ele me entregou um envelope com formalidade teatral e disse que eu havia sido notificada. O papel pesava nas minhas mãos como se fosse feito de chumbo em vez de papel. Abri ali mesmo na minha porta, meus dedos tremendo um pouco. Pedido de custódia. Audiência de emergência marcada para a semana seguinte. A linguagem jurídica nadava diante dos meus olhos, mas o significado era cristalino. Derek sorriu, dizendo que Sierra o contratou para recuperar o filho. Disse que eu não tinha chance contra um advogado de verdade. O sangue, disse ele, era mais grosso que a água. Juízes sempre apoiavam mães biológicas. Bati a porta na cara dele com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Passei o resto do dia ligando para advogados, meus dedos doendo de tanto discar números. A maioria queria $5.000 só para começar a conversar com vozes profissionais suaves que esfriavam quando eu mencionava planos de pagamento. Depois do cancelamento da lua de mel, tínhamos cerca de $2.000 na poupança quando ele veio morar conosco. Encontrei um cara chamado Miles que aceitava pagamentos. Ele parecia jovem mas ansioso, sua voz falhando um pouco quando falava sobre lutar pelos direitos das crianças. Nos encontramos naquela tarde num café no centro enquanto Caleb cuidava dele no parque. Miles parecia ainda mais jovem pessoalmente, talvez recém-formado em direito, com uma gravata mal ajustada e expressão séria. Sua pasta era nova, o couro ainda duro, mas ele escutou com atenção e fez anotações detalhadas com uma caligrafia surpreendentemente limpa. Disse que tínhamos um bom caso, mas me alertou que Derek era conhecido por jogar sujo. Disse para esperar surpresas no tribunal, coisas que me deixariam com raiva, coisas que não eram verdade, mas pareceriam muito reais. Perguntei que tipo de surpresas. Ele apenas balançou a cabeça e disse para documentar tudo, cada mensagem, cada ligação, cada interação. Naquela noite, ele teve pesadelos que balançaram a casa toda. Ficou gritando pela mãe, depois se afastou quando tentei consolá-lo, seus punhinhos batendo nas minhas mãos. Isso partiu meu coração em 1 milhão de pedaços. O menino estava tão confuso. Dividido entre amar a mãe e saber que ela o havia abandonado. De manhã, ele pediu desculpas por ser mau. Sua voz estava tão baixa que mal conseguia ouvir. Seus olhos estavam cheios de lágrimas presas, e ele não me olhava nos olhos. Disse que ele não era mau, estava apenas com medo e que estava tudo bem. Ele perguntou se a mãe estava brava, suas mãozinhas brincando nervosamente com a camiseta de dinossauro. Não sabia o que dizer. Como você explica para uma criança de 4 anos que a mãe é um desastre egoísta que escolheu Vegas em vez dele? Você não explica. Você apenas o abraça e faz ovos mexidos com queijo no café da manhã, do jeito que ele gosta. A semana passou num borrão de preparação e ansiedade. Me preparei para o tribunal, faltando no trabalho, usando os dias de férias que estava guardando para algo mais feliz. Miles me fez escrever tudo o que conseguia me lembrar sobre Sierra. Às vezes que ela não buscou ele na pré-escola até os professores me ligarem. Correndo para comprar bolos de aniversário esquecidos para ele não perceber o desleixo da mãe. Quando ela parecia bêbada, tropeçando e falando arrastado, ele se escondia atrás das minhas pernas. Preenchi 12 páginas cuidadosamente, cada incidente datado e detalhado. Caleb comparou fotos do quarto dele na nossa casa e na da Sierra. O nosso tinha livros, brinquedos e lençóis limpos, paredes cobertas com seus trabalhos de arte que emolduramos como peças de museu. O dela tinha um colchão nu e latas de cerveja vazias, cinzeiros no carpete e janelas tão sujas que não dava para ver através delas. Pensamos que estávamos prontos. Não chegamos nem perto. Na manhã da audiência vesti meu melhor vestido, um azul marinho que havia usado para entrevistas de emprego. Profissional mas não severo. Caleb usou seu único terno, o do nosso casamento, agora um pouco apertado na cintura. Deixamos ele na casa da minha amiga Tessa, um lugar alegre que cheirava a biscoitos frescos e tinha 3 cachorros para brincar. Ele me agarrou na porta, seus dedinhos enrolados no meu vestido, implorando para não voltar para a mãe. Seu medo estava vivo, irradiando do seu corpinho. Prometi que tudo ficaria bem. A mentira tinha gosto amargo na minha língua. Esperava não estar mentindo. O tribunal era velho e intimidador. Mármore e madeira escura que faziam você se sentir pequeno. Miles nos encontrou do lado de fora, parecendo nervoso e ajustando a gravata repetidamente. Naquela manhã, segundo ele, Grant havia protocolado documentos extras, folhas grossas de papel que gelaram meu estômago. Ele não disse o que havia neles, apenas nos disse para ficar calmos, não importasse o que acontecesse para deixá-lo falar. O tribunal era menor do que eu esperava, mais como uma sala de conferência que os grandes tribunais da TV. Cheirava a papel velho e mofo.
Sierra estava sentada na outra mesa, usando um vestido conservador que nunca havia visto antes, provavelmente emprestado de alguém com melhores intenções. Seu cabelo estava arrumado, preso num coque modesto. A maquiagem era sutil e maternal. Ela parecia uma pessoa diferente, como se alguém tivesse vestido um lobo com pele de cordeiro. Grant estava sentado ao lado dela num terno caro que gritava sucesso e confiabilidade. A juíza era uma mulher mais velha com cabelo grisalho preso atrás, olhos cansados que já tinham visto muitos desastres familiares. Ela leu os papéis enquanto esperávamos, seu rosto inexpressivo. Grant se levantou e começou um discurso sobre uma mãe amorosa que estava sendo negada ao filho. Sua voz estava cheia de falsa simpatia. Pintou Sierra como uma mãe solteira que cometeu um erro, sobrecarregada pelas pressões da maternidade moderna. Disse que ela estava exausta e pediu à irmã um momento de ajuda. O momento de vulnerabilidade se transformou em abandono. Disse que ela ficaria com a criança por alguns dias, depois se recusou a devolvê-lo, transformando um favor familiar em sequestro. A juíza fez anotações, sua caligrafia ilegível. Então Grant soltou a bomba. Apresentou documentos mostrando que eu havia sido tratada para depressão por 5 anos, depois de um aborto espontâneo. Disse que eu era mentalmente instável, com comportamento errático, incapaz de criar uma criança. Os papéis fizeram um barulho alto quando chegaram à mesa da juíza. Senti o sangue desaparecer do meu rosto, minhas mãos gelando. Como ele conseguiu esses registros? Deveriam ser confidenciais. Miles objetou imediatamente, dizendo que os registros eram irrelevantes e obtidos de forma inadequada, sua voz crescendo em indignação. A juíza disse que analisaria para verificar a relevância, mas precisaria verificar sua autenticidade, adicionando-os à sua pilha crescente de evidências. Grant continuou apresentando declarações de caráter de 3 amigas da Sierra, mulheres que reconheci como suas companheiras de bebedeira, todas dizendo que ela era uma mãe dedicada que vivia para ele. Todas mentiras embrulhadas em linguagem jurídica, mas pareciam convincentes, escritas profissionalmente. Então ele chamou Sierra para testemunhar. Ela caminhou até o estrado devagar, interpretando o papel da mãe enlutada. Chorou ao falar sobre quanto sentia falta do bebê, como seus braços se sentiam vazios sem ele, como eu sempre tive ciúmes dela ter um filho. Ciúmes da liberdade dela, ciúmes de tudo. Disse que eu coloquei contra ela com mentiras e subornos. Ela era boa, muito boa. Se eu não soubesse de tudo, quase acreditaria nela. Suas lágrimas pareciam reais. Sua voz falhava nos momentos certos. Quando foi minha vez de testemunhar, me perguntaram por que não chamei o serviço social imediatamente quando Sierra começou a deixar ele comigo com tanta frequência. Expliquei que estava tentando ajudar minha irmã, tentando manter a família unida, tentando protegê-lo do sistema. Ela ouviu, mas pude dizer que não era suficiente. Minha explicação soou fraca até para meus próprios ouvidos. Então Miles chamou nossa testemunha Ramona, a assistente social que havia atendido a chamada de bem-estar. Ela testemunhou sobre ter encontrado ele sozinho e assustado, como ele estava muito assustado para abrir a porta no início, sobre as condições da casa da Sierra. O lixo transbordando, as garrafas de cerveja vazias e a falta de comida adequada para uma criança, sobre ele dizer que não era a primeira vez que a mãe o deixava sozinho, que sabia como usar o micro-ondas e onde ficava a torneira de água. A juíza escutou com atenção, fazendo anotações detalhadas. Quando Ramona terminou, as coisas pareciam mais equilibradas, mas pude ver Sierra sussurrando urgentemente para Grant, sua fachada rachando. Eles tinham algo mais planejado. Grant se levantou para seu argumento final, ajustando a gravata como um ator se preparando para sua grande cena. Admitiu que Sierra havia cometido erros, mas disse que ela merecia outra chance, que todos merecem redenção. Então soltou outra bomba. Alegou que eu estava dando álcool para Eli, deixando ele beber cerveja em reuniões familiares. Disse que um vizinho havia visto isso acontecer várias vezes. Quase pulei da cadeira. Todo o meu corpo ficou rígido com o choque. Miles agarrou meu braço, seus dedos apertando, me lembrando para ficar calma. A juíza pediu evidências, suas sobrancelhas levantadas em ceticismo. Grant disse que a testemunha estava do lado de fora, pronta para testemunhar. A juíza pensou por um momento, depois permitiu. O vizinho da Sierra entrou, um homem mais velho chamado Harold, que cheirava a fumaça de cigarro. Reconheci ele vagamente. Morava 2 casas abaixo da Sierra e parecia estar sempre vigiando da janela. Ele testemunhou que me viu dando cerveja para Eli num churrasco no quintal da Sierra. Disse que o menino estava cambaleando bêbado enquanto eu ria. Era ficção completa. Nunca tivemos um churrasco na casa da Sierra. Evitava ir lá sempre que possível. Miles o questionou duramente, sua voz jovem ganhando força. Perguntou datas, horários, detalhes. Que tipo de cerveja? O que ele estava vestindo? Quem mais estava lá? Harold se enrolou nas respostas, se contradizendo, suando sob as luzes fluorescentes. Era óbvio que estava mentindo, mas o estrago estava feito. A juíza parecia preocupada, dúvida surgindo em sua expressão.
Disse que precisava de tempo para revisar tudo e concedeu a Sierra custódia temporária até a próxima audiência em 2 semanas. Senti meu mundo desabar, o chão parecendo inclinar sob meus pés. Miles tentou argumentar, mas a juíza havia decidido. Seu martelo caiu com firmeza. Ele iria para casa com Sierra naquele dia. Tínhamos 2 horas para arrumar as coisas dele e entregá-lo. Passei essas 2 horas chorando lágrimas feias que balançavam todo o meu corpo. Caleb arrumou as malas dele enquanto eu segurava Eli, memorizando seu peso, o cheiro do cabelo dele. Ele ficava perguntando por que tinha que ir, sua voz ficando mais baixa a cada pergunta. Não conseguia dar uma resposta real. Só ficava dizendo que era só por um tempinho. A mentira queimando minha garganta. Quando paramos na casa da Sierra, ela estava esperando do lado de fora, ainda no seu terno de gala, mas fumando um cigarro. A fachada maternal já estava se desfazendo. Ela o apagou quando nos aproximamos, a ponta ainda fumegando em seus dedos manchados. Ele agarrou minha mão, todo seu corpo tremendo. Me ajoelhei e prometi vê-lo em breve. Disse para ser corajoso para lembrar que o amávamos. Ele assentiu, mas lágrimas desciam pelo rosto, deixando rastros limpos na sujeira das bochechas. Sierra agarrou a mão dele rudemente e o puxou para dentro de casa, suas unhas fincadas no pulso pequeno dele. Ela nem deixou Caleb se despedir. Quando chegaram à porta, ela se virou com um sorriso desagradável. A Sierra real finalmente apareceu. Você deveria ter sabido que não deveria mexer comigo, ela disse com uma voz transbordando satisfação. Então entraram, a porta batendo forte como uma cela de prisão. Sentei no carro e chorei enquanto Caleb esfregava minhas costas. Caleb dirigiu para casa em silêncio, sua mandíbula tão fechada que eu podia ouvir os dentes rangendo. A casa parecia vazia sem Eli, como se todo o ar tivesse sido sugado. Seus livros de colorir ainda estavam na mesa, abertos num desenho de arco-íris inacabado. Seu dinossauro de pelúcia favorito na cama de hóspedes, faltando um olho de tanto amor. Não conseguia comer, não conseguia dormir, só ficava repetindo a audiência na minha cabeça. Como estava tão errada? Como as mentiras venceram a verdade? 3 dias depois, dirigi pela casa da Sierra só para verificar. Estacionei do outro lado da rua, me sentindo como uma perseguidora, mas não me importava. O carro dela não estava lá, mas pude ver Eli na janela, o rosto pressionado contra o vidro. Ele parecia bem triste, mas bem. Nenhum hematoma visível. Queria bater na porta, abraçá-lo, levá-lo para casa, onde pertencia, mas sabia que pioraria as coisas e daria mais munição para Grant. Saí me sentindo impotente, com as mãos tremendo no volante. Naquela noite Miles ligou. Estava investigando o testemunho do Harold, trabalhando até tarde de graça porque acreditava no nosso caso. Harold devia muito dinheiro para Sierra. Dívidas de jogos de pôquer do ex-namorado dela, que vinham se acumulando há anos. Tínhamos nossa vantagem. Miles disse para ser paciente, para confiar no sistema. Disse que as coisas mudariam na próxima audiência. Queria acreditar nele. 1 semana se passou sem notícias. Perguntei sobre Eli para Sierra, mantendo neutralidade e educação. Nenhuma resposta. Liguei para o serviço social para obter atualizações e disseram que o caso estava progredindo. Linguagem burocrática para nada. Seja lá o que isso significasse. Caleb tentou me distrair, mas eu estava uma bagunça. Não conseguia me concentrar no trabalho. Fui rude com todo mundo. Esqueci reuniões importantes. Meu chefe me deu uma advertência e disse que eu precisava me recompor. Não me importava com o trabalho. Tudo que me importava era ter Eli de volta. Então tudo mudou. Era meia-noite quando a campainha tocou, o som cortando a casa silenciosa como um grito. Caleb pegou um taco de beisebol do armário, pensando que era um ladrão ou algo assim. Mas quando abri a porta estava Eli sozinho de pijama com um olho roxo que fez meu sangue gelar. Puxei ele para dentro imediatamente, segurando-o nos meus braços. Ele estava tremendo e chorando, todo o seu corpo balançando com os arrepios. Seu pijama estava sujo e muito pequeno, como se estivesse usando há dias. Enrolei ele numa manta enquanto Caleb trancou a porta, verificando a rua por qualquer sinal da Sierra. Quando perguntei o que havia acontecido, ele mal conseguia falar no meio das lágrimas. Suas palavras saíam em sussurros e soluços. Finalmente conseguiu nos contar. O novo amigo da mamãe, Logan, havia batido nele. Disse que ele estava fazendo muito barulho assistindo TV. Sierra disse para ele parar de chorar ou Logan bateria nele de novo. Então ele esperou até eles adormecerem, ouvindo os roncos deles, e escapou pela porta dos fundos. Caminhou 8 quarteirões no escuro até nossa casa, guiado pela memória e pelas luzes da rua. 4 anos, 8 quarteirões sozinho no meio da noite. Minhas mãos tremiam enquanto examinava o olho dele. Estava inchado, quase fechado, roxo e vermelho. Caleb tirou fotos enquanto eu segurava Eli. Evidência capturada na luz da cozinha. Precisávamos de evidência. Precisávamos de prova que não podia ser negada. Liguei para 190. Minha voz estava surpreendentemente firme. Contei sobre a agressão e que ele havia fugido para nossa casa por segurança. Mandaram um policial e uma ambulância, sirenes cortando a noite.
Os paramédicos examinaram Eli com mãos gentis, documentando cada hematoma com precisão clínica. Havia mais que apenas o olho roxo, marcas de dedos nos braços dele, onde alguém o agarrou, um hematoma nas costas em formato de sola de bota. Disseram que nenhum precisava de cuidado hospitalar imediato, mas recomendaram que consultássemos o pediatra logo de manhã. O policial anotou nossos depoimentos e tirou fotos com rosto sombrio. Disseram que investigariam imediatamente, crimes contra crianças eram prioridade. Perguntei se Eli podia ficar conosco. Ele disse que, dadas as circunstâncias, sim, pelo menos até o serviço de proteção à criança analisar o caso de manhã. Desta vez, colocamos Eli de volta no quarto de hóspedes. Fiquei com ele até adormecer, sentada no chão ao lado da cama. Ele segurou minhas mãos tão apertado que doeu, como se tivesse medo de que eu desapareceria se me soltasse. De manhã, liguei para Miles antes mesmo de me vestir. Ele disse para documentar tudo e registrar um pedido de custódia de emergência imediatamente. Disse que o olho roxo mudava tudo. Abuso físico era uma linha que nenhum juiz podia ignorar. Passamos a manhã no escritório dele preenchendo papéis enquanto Eli brincava silenciosamente no canto, se encolhendo sempre que alguém passava muito rápido. Me entristeceu ver ele tão assustado, tão diferente do menino sorridente que assistia a desenhos alguns dias antes. Ao meio-dia, Sierra descobriu que Eli havia saído. Me ligou gritando, sua voz tão alta que tive que afastar o telefone da orelha. Disse que eu o sequestrei de novo. Disse que me faria prender por interferência na custódia. Contei sobre o olho roxo sobre Logan e desliguei. Ela ligou de volta 20 vezes em 10 minutos. Não atendi. Então ela apareceu na nossa casa com Logan, o carro deles entrando freneticamente na garagem. Caleb os encontrou na porta enquanto mantive Eli no quarto dos fundos, segurando-o enquanto ele tremia. Podia ouvir Sierra gritando sobre os direitos dela, sobre como pagaríamos por isso. Logan também estava gritando, xingando nós. Não vou repetir as ameaças que me fizeram arrepiar. Caleb manteve a calma, disse para eles irem embora ou ele chamaria a polícia. Eles não foram embora. Caleb chamou a polícia. O mesmo policial da noite anterior apareceu, já familiarizado com a situação. Reconheceu Logan imediatamente, seu rosto endurecendo. Logan tinha um histórico de agressão, posse de drogas, dirigir bêbado e violência doméstica. O policial disse para os dois irem embora e não voltarem. Disse que se tentassem levar Eli, seriam presos por abuso infantil. Sierra ficou furiosa e começou a jogar coisas da bolsa na nossa casa. Batom, chaves, até o telefone dela, que se estilhaçou no concreto. O policial não aguentou mais. Apreendeu por conduta desordeira, as algemas estralando forte. Logan tentou intervir e conseguiu ser preso também, gritando sobre brutalidade policial. Enquanto eram colocados no carro, Sierra gritou que não havia acabado, que me destruiria, arruinaria minha vida, tiraria tudo o que eu amava. Acreditei nela, mas não me importei. Eli estava seguro. A audiência de emergência foi marcada para 3 dias depois. Miles disse que agora tínhamos um caso forte, abuso físico documentado por profissionais, registros criminais, a fuga à meia-noite que mostrava o desespero do Eli, mas me alertou que eles atacariam. De fato, no dia seguinte, Grant protocolou uma contra-acusação. Alegou que eu havia treinado Eli para mentir sobre o abuso. Disse que eu causei os hematomas eu mesma para incriminar Logan, que estava desesperada para ficar com Eli. Até alegou que eu havia plantado substâncias na casa da Sierra em visitas anteriores. Era louco, mas sabia que alguns juízes poderiam considerar. Miles me disse para não me preocupar. Disse que Grant estava desesperado, jogando tudo na parede, esperando que algo grudasse. Mas eu estava preocupada. Sierra já havia provado que mentiria sobre qualquer coisa, e Grant sabia como fazer mentiras parecerem verdades. Na noite antes da audiência, não consegui dormir. Ficava verificando Eli a cada hora para ter certeza de que ainda estava lá seguro, respirando. Caleb tentou me tranquilizar, mas pude ver que estava preocupado também na tensão dos ombros dele, na forma como verificava as fechaduras. Já havíamos perdido uma vez. E se perdêssemos de novo? E se o juiz acreditasse nas mentiras do Grant? E se ele tivesse que voltar para aquela casa com Logan? Fiquei enjoada só de pensar, correndo para o banheiro 2 vezes. De manhã, vomitei mais 2 vezes antes de sairmos para o tribunal. Mas mantive minha cara de coragem para Eli. Disse que tudo ficaria bem. Rezei para estar certa. Desta vez, estávamos prontos para os truques do Grant. Miles passou o dia se preparando, mal dormindo. Entrevistou vizinhos que viram a negligência da Sierra, pessoas que se perguntavam por que Eli estava sempre na nossa casa. Encontrou registros de consultas médicas perdidas, vacinas que ele quase não tomava se eu não levasse. Até conseguiu a ex-namorada do Logan para escrever uma declaração sobre a violência dele, sobre por que fugiu com a filha deles. Tínhamos um caso sólido construído em fatos, não ficção. Mas quando chegamos ao tribunal, vi a arma secreta da Sierra. A mãe dela.
Nossa mãe estava sentada bem atrás dela, me olhando com desapontamento familiar. Não havia 2 anos, não desde que ela ficou do lado da Sierra na nossa última briga, escolhendo a filha dourada em vez da verdade. Agora estava aqui para apoiar a filha que abandonou o neto. Claro que estava. O juiz era diferente desta vez, um homem mais jovem que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. Olhando o relógio repetidamente, passou rapidamente pelas preliminares e pediu para Grant se apresentar. Grant se levantou e imediatamente partiu para o ataque. Disse que eu era uma irmã vingativa que sempre teve ressentimento da maternidade da Sierra. Disse que manipulei uma criança confusa para contar mentiras para conseguir atenção. Apresentou declarações da Sierra e Logan negando abuso, mentiras oficiais. Então chamou nossa mãe para testemunhar. Ela mentiu descaradamente, com desdém no testemunho. Disse que eu sempre fui instável, ciumenta, difícil. Disse que me viu bebendo muito perto dele em reuniões familiares que nunca aconteceram. Disse que Sierra era uma mãe maravilhosa que só precisava de apoio, não julgamento. Cada palavra era uma punhalada nas minhas costas. Cada mentira cortava mais fundo que a anterior. Miles a interrogou severamente, sua juventude desaparecendo enquanto encontrava sua voz no tribunal. Perguntou por que ela não havia visto Eli há 6 meses se Sierra era uma mãe tão boa. Perguntou por que nunca ligou para o serviço social se achava que eu estava bebendo perto dele. Perguntou por que não havia fotos dela com Eli do ano passado. Ela se enrolou procurando respostas, se contradizendo várias vezes. Sua história desmoronou, mas o estrago já estava feito. Nossa própria mãe testemunhou contra mim. O juiz parecia perturbado, fazendo anotações. Então Miles apresentou nossa evidência. As fotos dos hematomas do Eli, cada uma documentada e datada. Os relatórios policiais escritos em linguagem oficial que não podia ser contestada. O histórico de violência do Logan voltando anos. Chamou o paramédico que examinou Eli. O homem testemunhou claramente sobre os ferimentos, dizendo que eram consistentes com abuso, não acidentes. Grant objetou repetidamente, mas o paramédico era profissional. Seu testemunho teve um peso que mentiras não conseguiam igualar. Então chegou o momento que eu temia. Eli tinha que testemunhar. O juiz retirou todo mundo do tribunal, exceto as partes essenciais, tornando-o menos intimidador. Ele estava sentado numa cadeira especial, segurando seu dinossauro, parecendo tão pequeno. O juiz fez perguntas gentis sobre o que aconteceu, sua voz suave e paciente. Com honestidade simples, ele contou a verdade, como só crianças fazem. Disse que Logan o bateu quando derrubou o suco no carpete. Disse que a mamãe mandou ele não chorar ou seria pior. Disse que teve medo e correu para a casa da tia Clary porque era onde se sentia seguro. Foi tão corajoso, tão honesto. Nem Grant conseguiu abalar seu testemunho. Não dá para fazer uma criança de 4 anos parecer mentirosa. Quando acabou, ele correu para mim. O juiz permitiu. Ficou no meu colo o resto da audiência, uma pequena gentileza que significou tudo. O argumento final do Miles foi apaixonado. Falou sobre um menino que foi repetidamente abandonado pela mãe, que foi deixado sozinho, negligenciado e finalmente abusado. Que encontrou segurança com os tios só para ser arrastado de volta para o perigo. Pediu ao juiz para proteger Eli e não permitir que mentiras mascarassem a verdade escrita em hematomas no corpo de uma criança. O encerramento do Grant foi tudo emoção e manipulação. Falou sobre amor de mãe e segundas chances. Citou estatísticas mostrando que crianças ficavam melhor com pais biológicos. Citou estudos e porcentagens. Poderia ter funcionado se ele não estivesse sentado ali com um olho roxo. A evidência era impossível de ignorar. O juiz deliberou por 1 hora, a hora mais longa da minha vida. Eli adormeceu nos meus braços enquanto esperávamos, confiando em mim para mantê-lo seguro. Finalmente, o juiz se virou. Nos concedeu custódia temporária com um caminho claro para a adoção permanente se Sierra não cumprisse os requisitos. Disse que Sierra poderia ter visitas supervisionadas apenas 1 hora por semana numa instituição do condado. Exigiu que ela fizesse aulas de criação de filhos e passasse por avaliação psicológica. Logan foi proibido de ter qualquer contato com Eli e uma ordem de restrição foi emitida imediatamente. Sierra explodiu, começou a gritar sobre os direitos dela, sobre corrupção, sobre eu envenenar o filho dela contra ela. O juiz ameaçou condená-la por desacato. Sua paciência estava esgotada. Grant conseguiu acalmá-la e tirá-la do tribunal, praticamente a arrastando. Quando saíram, ela me deu um olhar de ódio puro, o tipo que prometia que isso não havia acabado. Sabia que ela voltaria, apelaria, mentiria, manipularia. Mas por enquanto, ele estava seguro. Ele era nosso. Era tudo que importava. Segurei ele mais apertado e me permiti respirar pela primeira vez em semanas. A viagem de volta do tribunal foi surreal. Ele era oficialmente nosso, pelo menos temporariamente. No carro, cantou uma música de desenho como se nada tivesse acontecido. Caleb ficava me olhando com um sorriso aliviado. Não conseguia parar de verificar o retrovisor, meio que esperando ver o carro da Sierra nos seguindo, mas a estrada permaneceu limpa. Paramos para tomar sorvete no caminho para casa. Eli pediu chocolate com granulado e derrubou na camiseta.
Riu pela primeira vez em dias. Aquele som valia mais que qualquer coisa. Naquela noite tivemos uma pequena celebração, só nós três. Pizza e o filme favorito do Eli sobre carros falantes. Ele adormeceu entre nós no sofá, uma mão segurando a camiseta do Caleb e a outra segurando a minha. Levamos ele para a cama juntos, cobrindo-o com cuidado extra. Devo ter verificado ele umas 10 vezes naquela noite, sempre o encontrando seguro e tranquilo, espalhado como uma estrela no mar com seu dinossauro. Na manhã seguinte, Miles ligou com más notícias. Sierra já havia entrado com recurso. Grant estava alegando parcialidade judicial e erros processuais. Disse que o juiz se apressou na decisão sem considerar toda a evidência. Miles disse que não havia com o que se preocupar, porque recursos são inúteis aqui. Mas a preocupação estava clara na voz dele. Grant era bom em encontrar brechas. Uma batalha ganha, mas a guerra não havia acabado. 2 dias depois, as coisas pioraram. Estava no trabalho quando meu chefe Douglas me chamou para o escritório. Parecia desconfortável e não me olhava nos olhos. Disse que havia recebido uma ligação de alguém alegando que eu estava sob investigação por abuso infantil, que era mentalmente instável e perigosa. Não acreditava, mas a política corporativa exigia que me colocasse em licença administrativa enquanto a investigação continuasse. Soube imediatamente que era Sierra ou Grant. Provavelmente os dois. Estavam tentando destruir minha credibilidade antes do recurso. Caleb encontrou uma nota ameaçadora no carro dele no mesmo dia, letras cortadas de revistas como num filme ruim. Ameaçava que eu me arrependeria de roubar ele e pagaria por arruinar a vida da Sierra. Levamos a nota para a polícia, mas disseram que sem prova, era Sierra. Não podiam fazer muito. Apenas a adicionaram ao arquivo. A polícia sugeriu que instalássemos câmeras de segurança. Instalamos naquele fim de semana, cobrindo toda a propriedade. As visitas supervisionadas começaram na semana seguinte. Tinha que deixar ele ir às instalações do condado todo sábado. Chorou todo o caminho até lá, implorando para não ir. A supervisora era uma mulher legal, chamada Mônica, que já havia visto de tudo. Prometeu mantê-lo seguro. As visitas duravam apenas 1 hora. Mas pareciam uma eternidade. Ficava sentada no estacionamento o tempo todo, olhando o relógio. Quando saía, corria para mim como se tivesse saído há dias. Sierra usava essas visitas para mexer com a cabeça dele. Dizia que eu o estava mantendo prisioneiro, que estava lutando para salvá-lo, que logo ele voltaria para casa e tudo ficaria melhor. A supervisora documentava tudo, mas o estrago já estava feito. Ele começou a ter pesadelos de novo, fazer xixi na cama, perguntando se era mal por não querer morar com a mãe. Levamos ele para terapia com uma psicóloga infantil chamada doutora Lena. Era incrível com ele, usando terapia lúdica para ajudá-lo a processar tudo. 3 semanas depois da audiência, nossas câmeras de segurança capturaram algo interessante. Logan, às 2 da manhã na nossa casa tentando portas de carros e janelas. Estava claramente bêbado, tropeçando e xingando. As imagens eram claras. Chamamos a polícia imediatamente. Prisão por tentativa de roubo e violação da ordem de restrição. Acontece que ele também tinha metanfetamina no bolso. Foi preso por muitos anos. Sierra ficou furiosa quando Logan foi preso. Me ligou gritando que eu o havia armado. Disse que eu havia plantado as substâncias, exatamente como me acusou antes. Gravei a ligação inteira, cada palavra desequilibrada. Miles disse que era ouro para nós, mostrando suas verdadeiras cores. Sem Logan, sua força e conexão física desapareceram, levando a uma espiral. Na próxima visita chegou chapada, pupilas dilatadas, mandíbula travada, falando rápido. Mônica documentou tudo e cancelou depois de 20 minutos. Foi quando as coisas pioraram. Com ele fazendo compras, notei ruídos estranhos no meu carro. Algo parecia errado com a direção. Chegamos em casa, mas chamei nosso amigo mecânico Marco para verificar. Descobriu o problema imediatamente. Alguém havia afrouxado as porcas da minha roda dianteira. Mais alguns quilômetros e a roda teria se soltado. Poderia ter nos matado. Marco disse que parecia proposital. Não era desgaste e fizemos outro boletim de ocorrência. Caleb estava furioso. Queria confrontar Sierra diretamente. Tive que fisicamente impedi-lo de dirigir até a casa dela. Não podíamos dar munição para o recurso. Tínhamos que ser espertos. Miles nos aconselhou a contratar um investigador particular. Disse que precisávamos de um caso irrefutável para a custódia permanente. A investigação era cara, mas os pais do Caleb ajudaram. Começaram a amar ele como se fosse o próprio neto. O nome do investigador particular era Garret, um Garret diferente, não o vizinho mentiroso. Ex-policial que sabia como desenterrar sujeira legalmente. Em uma semana tinha informações interessantes. Sierra estava recebendo benefícios por invalidez para ele. Alegava que tinha autismo severo que requeria cuidado constante, mas estava embolsando dinheiro em vez de levá-lo para a terapia. Nunca o levou para nenhuma consulta. A fraude voltava há 2 anos. Milhares de dólares roubados de um programa destinado a ajudar crianças.
Também encontramos o amigo mecânico do Logan, Trent, visto perto da casa na noite antes do meu problema com o carro. O mesmo Trent que havia cumprido pena por fraude de seguro envolvendo acidentes no trânsito. As peças estavam se encaixando. Garrett cavou enquanto nos preparávamos para o recurso. Valia cada centavo, encontrando coisas que nunca poderíamos ter descoberto sozinhos. Enquanto isso, ele estava prosperando. Apesar de tudo, seus hematomas sararam e sua confiança aumentou. Fez amigos no parque, aprendeu a andar de bicicleta com rodinhas e começou a ler livros simples. Cada marco parecia uma vitória. Caleb ensinou ele a jogar bola no quintal. Lia histórias para ele toda noite, fazendo todas as vozes até ele rir. Estávamos nos tornando uma família de verdade. A audiência de recurso foi marcada para 6 semanas depois da decisão original. Miles nos fez preparar ainda mais detalhadamente. A terapeuta do Eli estava pronta para testemunhar sobre o progresso dele conosco, comparando com as reações traumáticas a Sierra. Tínhamos os relatórios da supervisora das visitas desastrosas. Tínhamos os registros da prisão, os registros de segurança, a declaração do mecânico sobre meu carro sabotado. Mas Grant também tinha truques. Uma semana antes da audiência, a vizinha da Sierra, Ramona, não a assistente social, entrou em contato com Miles. Disse que Sierra a abordou sobre mentir no tribunal. Ofereceu $500 para dizer que me viu dando álcool para Eli. Ramona era uma alcoólatra em recuperação que lutava para reconstruir a vida. Ficou ofendida com a oferta e queria nos ajudar. Disse que falaria sobre a criação real da Sierra, as festas, os homens indo e vindo, às vezes que viu Eli chorando sozinho. Então Garrett teve a grande sorte e descobriu que Sierra já havia feito isso antes, não com uma criança, mas com o cachorro do ex-namorado. Disse que usou o animal para conseguir custódia no divórcio, e o vendeu uma semana depois. O padrão estava claro. Usava a custódia como arma, não porque realmente queria a responsabilidade. Tínhamos os recibos, o testemunho do Eli, e até o anúncio onde vendeu o cachorro. 3 dias antes da audiência, Grant tentou um último truque sujo. Pediu uma moção, alegando que eu estava treinando Eli para mentir. Disse que tinha evidência. A evidência era uma gravação de áudio muito editada de mim falando com Eli sobre o tribunal. Cortado e arranjado, parecia que eu estava dizendo o que ele deveria falar. Mas tínhamos a gravação completa do nosso sistema de segurança. Mostrava que o testemunho do Grant foi cortado e reorganizado. Miles registrou uma queixa por alteração de evidência. Na noite antes da audiência, não consegui comer. Ficava repassando tudo o que podia dar errado. E se o juiz acreditasse nas mentiras do Grant? E se devolvessem Eli para Sierra? Caleb me segurou enquanto chorei, prometendo que tudo daria certo. Eli deve ter notado nosso estresse e se arrastou para a cama à meia-noite. Todos adormecemos juntos, como se estivéssemos fechando as carroças contra o perigo. A audiência de recurso foi num tribunal maior, mais formal, mais intimidador. O juiz era um homem mais velho com olhos gentis, mas expressão severa. Claramente havia revisado tudo detalhadamente, fazendo perguntas específicas sobre detalhes de meses atrás. Grant começou a atacar, mas parecia fora de lugar. Ficava mexendo nos papéis e se repetindo. Descobri depois que estava sendo investigado pelo Ministério Público por alteração de evidência. Quando Garrett testemunhou sobre a fraude por invalidez, o rosto da Sierra ficou branco. Ela não sabia que sabíamos. O juiz perguntou diretamente sobre os benefícios. Ela gaguejou e olhou para Grant, que objetou por motivos de relevância, mas a fraude envolvendo a criança era definitivamente relevante. O juiz anulou a objeção e exigiu uma resposta. Sierra tentou mentir, mas Garrett tinha documentos, talões de cheque, registros bancários, notas de terapia falsificadas. Estava tudo acabado. Então Ramona testemunhou sobre a tentativa da Sierra de suborná-la, produziu mensagens de texto onde Sierra oferecia dinheiro por falso testemunho. O rosto do juiz ficou mais escuro a cada revelação. Quando doutora Lena testemunhou sobre o trauma e recuperação do Eli, várias pessoas na galeria choraram. Disse que ele evoluiu de uma criança assustada e retraída para um menino feliz e próspero, finalmente se sentindo seguro. O argumento final do Grant foi desesperado. Atacou todos os filhos, alegou conspiração e até sugeriu corrupção judicial. Foi doloroso de assistir. O argumento final do Miles foi simples e poderoso. Expôs o padrão de abuso, negligência, fraude e manipulação. Pediu ao juiz para proteger Eli de uma mãe que o via como um salário e uma arma, não uma criança. O juiz não precisou de muito tempo para decidir. Anulou completamente os direitos parentais da Sierra. Citou fraude, tentativa de suborno, perigo para a criança, falsas acusações. Disse que ela havia demonstrado um padrão de comportamento que a tornava inapta para ser mãe. Ordenou que devolvesse os benefícios fraudulentos e enfrentasse acusações criminais. Aprovou nossa petição para adotar Eli oficialmente, até dispensou os períodos de espera usuais dadas as circunstâncias. Havíamos ganhado, realmente ganhado permanentemente. Sierra não gritou desta vez, apenas me olhou com olhos mortos enquanto Grant arrumava a bagunça dela.
Ao passar pela nossa mesa, se curvou e sussurrou que me faria pagar um dia. A segurança a interceptou antes de prosseguir. Não me importei mais com as ameaças dela. Eli estava seguro. Era tudo que importava. A adoção foi concluída 2 meses depois. Mesmo tribunal, mas um sentimento totalmente diferente. Eli usava um terninho pequeno e gravata, sorrindo o tempo todo. Quando o juiz oficialmente o declarou nosso filho, ele pulou nos nossos braços, gritando: "Agora tenho uma família de verdade." Não havia olho seco na sala. Até o oficial de justiça estava se derretendo.